nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Quão Grande És Tu. Nessa manhã nós estaremos estudando a lição de número 6, que fala acerca do ser de Deus, os atributos exclusivos. E o versículo-chave se encontra lá no livro do profeta Isaías, e eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, em Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10 diz o seguinte: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me criais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. E quais são os alvos, os objetivos que nós devemos alcançar ao final desta lição? Primeiro, compreender que o Senhor é Deus incomparável. Perceber que nós podemos confiar plenamente no caráter de Deus. E no dia a dia, praticar esta confiança no Senhor. Esses são os alvos e objetivos da nossa lição para esta manhã. Como eu falei há pouco, o tema é o ser de Deus, os atributos exclusivos. E nós escutamos muito acerca dessa palavra atributos, principalmente nesse contexto teológico, nesse contexto bíblico. Mas, finalmente, o que é que significa atributo? E eu gostaria aí de contar com a participação dos amados irmãos que estão aqui no santuário, não precisa ter vergonha ou medo de errar. O que é que os irmãos entendem por essa palavra atributo? O que é que significa atributo? E aí? Alguma sugestão? Qualidades, perfeito. Características, ótimo. Exatamente isso, atributos são isso, qualidades, características. Em relação a pessoas humanas, quando alguém pode dar algum exemplo de atributos, características, qualidades, dê aí algum exemplo, alguém pode dar? Integridade é uma qualidade. Altura, se a pessoa é alta, baixa. Inteligência, se a pessoa é dedicada, se é aos estudos. Alguém mais pode dar algum exemplo? Amor, se a pessoa é amorosa ou não. De fato, tudo isso são exemplos de atributos de pessoas. A cor do cabelo, acerca também do comportamento, se a pessoa é introvertida, tímida ou se é extrovertida. Tudo isso diz respeito aos atributos de pessoas. E nesta manhã, nós estaremos estudando acerca dos atributos, características de Deus. Em relação aos atributos de Deus, há classificação em dois grandes grupos. Um grupo chamado de atributos exclusivos, incomunicáveis, também chamados de naturais, e o outro grupo de respeito a atributos comunicáveis, também chamados de morais. A própria classificação, a própria denominação já deixa claro mais ou menos o que esses atributos tratam cada um desses grupos. Os atributos exclusivos, os irmãos acreditam que significa o quê? Que só pertence a quem? A Deus. Por isso está essa expressão exclusivo. É algo que pertence somente a Deus. É incomunicável, ou seja, não está suscetível aos outros seres. Porque decorre da sua natureza. E por isso também há essa denominação de atributos naturais de Deus. Já os atributos comunicáveis, também chamados de morais, são atributos que são acessíveis. Que outras pessoas, outros seres podem ter. Alguém pode me dar um exemplo de um atributo exclusivo, incomunicável, também chamado de natural de Deus? Soberania, onisciência, onipotência. Tudo isso são características, atributos que só pertencem a Deus. Agora alguém pode dar um exemplo
de atributos comunicáveis, também chamados de atributos morais, ou seja, que é suscetível aos outros seres. Alguém tem alguma sugestão? Misericórdia. Sim. Alguém pode dar outro exemplo? Lealdade. Compaixão, amor. São atributos, bondade. São atributos que Deus tem, mas que nós podemos ter também? Sim. Outros seres podem ter. E nesse domingo e no próximo domingo, nós estaremos estudando acerca dos atributos de Deus. Neste domingo, hoje, nós estaremos estudando os atributos exclusivos. E no próximo domingo, nós estaremos estudando também os atributos comunicáveis. Nessa manhã, estudaremos apenas os principais atributos exclusivos de Deus. E já vamos para o primeiro. O primeiro atributo que podemos destacar diz respeito à imutabilidade. Imutabilidade. Vamos ver alguns textos da palavra do Senhor que tratam acerca deste atributo. Isaías 41, versículo 4. Isaías 41, versículo 4. Vai dizer o seguinte: quem o fez e cumpriu, aquele que desde o princípio chamou à existência as gerações. Eu, Yahvé, sou o primeiro e com os últimos ainda serei o mesmo. Sou o primeiro e com os últimos ainda serei o mesmo. Não vai mudar. Há também outro texto na palavra do Senhor que se encontra lá em Tiago 1,17. Tiago 1,17. Tiago 1,17 vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança ou sombra de variação. Em Deus não há mudança, em Deus não há sombra de variação. Ele é o primeiro e com os últimos ele permanece o mesmo. O nosso Deus, ele é imutável. A imutabilidade é o fato de que Deus não muda nada no seu ser. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 6,6. Gênesis 6,6. Gênesis 6,6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. E agora? Vimos textos que falam que Deus é imutável, que Deus não muda. E esse texto está dizendo que Deus se arrependeu. Em Números 23, 19, ainda vai ser enfático. Números 23, 19, ainda vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ainda é claro este versículo dizendo que Deus não se arrepende. E aí? Deus se arrepende ou não se arrepende? Ele sendo imutável, ele pode se arrepender. Se ele não se arrepende, porque lá em Gênesis 6,6 está dizendo que Deus se arrepende. Nesse texto, nesse e outros textos bíblicos, em que é atribuído a Deus essa atitude de arrependimento, o que ocorre é o uso de um recurso literário chamado antropomorfismo, que é a atribuição de qualidades humanas a Deus. Outro exemplo dessa figura de linguagem é quando a gente vê na palavra do Senhor a expressão o braço do Senhor. Deus, a palavra Bíblia diz que Deus é espírito, logo ele não tem braço carnal como nós temos. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. É outra expressão, outro exemplo dessa figura de linguagem. Assim como em Gênesis 6,6, o que está ocorrendo é essa figura de linguagem, ou seja,
Em essência, Deus não se arrependeu. O que está ocorrendo ali, o que está tendo ser expresso ali, é que Deus sentiu uma profunda tristeza. Ali é apenas uma figura de linguagem. Deus não se arrepende. O arrependimento é algo suscetível ao ser humano, que é falho, que muda de ideia. Já Deus não. Deus, ele é imutável. Deus, ele é imutável. Esse é o primeiro atributo exclusivo, incomunicável de Deus. Outro atributo que nós estaremos meditando nesta manhã, além de Deus ser imutável, Deus é eterno, infinito, a eternidade, a infinidade. E nós encontramos também alguns textos bíblicos, dentre vários, que nós poderíamos mencionar, mas por conta do tempo vamos estar apenas destacando dois. Primeiro, se encontrará no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Eu peço para que os irmãos estejam acompanhando. Salmo 90, versículo 2. Vai dizer o seguinte: antes que os montes tivessem nascido, e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre, Tu és Deus. Desde sempre e para sempre, Tu és Deus. Vemos também esse atributo expresso lá em Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e era e o que vem, o Todo-Poderoso. Sabemos que essa expressão Alfa e Ômega faz referência ao alfabeto grego, Alfa a primeira letra e Ômega a última letra, justamente expressando que Deus, ele é o princípio e o fim, ele é eterno, ele é infinito. A eternidade quer dizer que Deus não tem princípio nem fim. Agora uma pergunta que eu faço para os queridos: eternidade é a mesma coisa que imortalidade? Alguns falaram não. É a mesma coisa? Eternidade e imortalidade não são as mesmas coisas. Imortalidade significa que a pessoa não vai ter fim, mas não significa dizer que não teve começo. Ou seja, uma pessoa que teve começo e não tem fim, ela é imortal, mas não é eterna. E eu dou um exemplo para que os irmãos possam compreender um pouco melhor. O espírito do homem, ele é imortal. A palavra, nós sabemos que nosso corpo vai se decompor, aqui vai haver a morte, e da morte segue-se o juízo. Quem fez uma aliança com Deus, quem abriu o seu coração para Jesus, quem creu no Senhor Jesus, vai passar a eternidade com Deus. Quem infelizmente não fez isso, passará a eternidade no inferno. O espírito do homem, ele é imortal. Mas o espírito do homem teve um começo? Teve. Logo, o espírito do homem, ele é eterno? Não, porque ele teve um começo, apesar de não ter um fim. Quando nós passamos a existir, quando nós nascemos, nós tivemos um começo. O nosso espírito também passou a existir. Só o espírito do homem é imortal, mas não é eterno. Já o nosso Deus, ele não apenas é imortal, mas ele é eterno, porque ele não teve nem começo e nem fim. O nosso Deus é infinito, ele é eterno, é um atributo exclusivo dele. Outro atributo exclusivo, além da imutabilidade, além da eternidade, Deus, ele é onipresente, o atributo da onipresença. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. A partir do versículo 7. Vai dizer o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, o que é que acontece? Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o que é que acontece?
Mas traz também. Se tomas asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Note que o salmista aqui vai usar os extremos. Se ele vai lá para cima, o Senhor está. Se ele vai para o mais profundo abismo, o Senhor também está. Se ele pega as asas das alvoradas, ali a mão do Senhor também estará. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. A onipresença é o fato de Deus estar presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, estamos limitados ao tempo e ao espaço. Neste momento eu estou aqui no santuário da igreja. Os irmãos também estão aqui. Quem está acompanhando está na sua casa. Mas o nosso Deus não está limitado ao espaço. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, em toda a sua plenitude. Não existe lugar em todo o universo onde uma pessoa possa se esconder de Deus. Não há. Pois Ele está em todos os lugares. Agora eu gostaria de perguntar aos queridos se há diferença entre essa noção, essa concepção que nós temos da onipresença de Deus e a ideia presente no panteísmo. Nós já vimos nas lições anteriores um pouco acerca dessa concepção do panteísmo, em que crê que Deus está, que adora muitos objetos, adora os animais, porque crê que Deus está presente nesses objetos, que Deus está nesses animais. Um dos exemplos dessa ideia desse panteísmo é o hinduísmo. É a mesma coisa? Qual é a diferença? Alguém pode sugerir? Da onipresença de Deus e dessa concepção dos panteístas? E aí? A grande diferença está em que Deus não depende dos objetos para se fazer presente. Deus não está numa parede, Deus não está em um banco, Deus não está em um animal. Ele é Espírito, Ele é uma pessoa, e como Espírito e como onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Se no espaço não houver nenhum objeto, mesmo assim Deus se faz presente. Por isso nós não precisamos adorar uma imagem, nós não precisamos adorar um animal, nós não precisamos adorar um objeto, porque a presença do Senhor não depende de uma forma, de um objeto, para passar a existir, para se fazer presente ali. Deus está presente porque Ele é onipresente, Ele é Espírito e está em todos os lugares. Aí está a grande diferença. Outro atributo exclusivo de Deus, nós já vimos a imutabilidade, a eternidade, a infinidade de Deus, a onipresença de Deus. Outra característica incomunicável é a onipotência de Deus. Um dos textos que retrata essa característica se encontra lá em Isaías 43:13. Isaías 43:13. Diz o seguinte: desde toda a eternidade eu o sou. Não há ninguém que possa livrar da minha mão. Quando faço, quem poderá desfazer? Agindo o Senhor, quem impedirá? E neste mesmo versículo nós também podemos destacar e encontrar outro atributo exclusivo que nós falamos há pouco acerca da eternidade. Vemos aí, desde toda a eternidade eu sou. E além desse atributo da eternidade, vemos aí a onipotência. Agindo o Senhor, quem poderá desfazer? Apocalipse 1:8, que nós também falamos acerca da eternidade, também destaca a onipotência do Senhor. Vai dizer o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, e era, e o que vem, o Todo-Poderoso. Essa expressão demonstra de uma maneira muito clara esse atributo da onipotência. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas.
Este atributo quer dizer que Deus é todo-poderoso e faz tudo o que é de sua santa vontade. Crer na onipotência de Deus é suficiente para que vivamos em paz, pois estamos sob os cuidados de nenhum outro, senão do ser que tem total poder em suas mãos. Como ter paz em meio à adversidade? Como ter paz em meio à calamidade? Nós podemos ter paz porque sabemos que a nossa vida está na mão não de um ser qualquer, não de um ser limitado, mas sim de um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da humanidade. É esse Deus que nós servimos. Ele é onipotente. Além de onipotente, outro atributo exclusivo de Deus é a sua onisciência. E este é o último atributo que eu gostaria de estar destacando nesta manhã, a onisciência. Um dos textos que retratam acerca dessa realidade se encontra lá em Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. Que vai dizer o seguinte: e não há criatura oculta perante Ele, mas todas as coisas estão descobertas e manifestas aos olhos dele, o qual nos cabe a prestação de contas. 1 João 3,20 vai dizer o seguinte: que se o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Conhece todas as coisas. A onisciência de Deus pode ser definida como o fato de que Deus conhece plenamente todas as coisas e que não há nada que Ele não saiba. Deus sabe de todas as coisas. Por isso é uma ilusão nós vivermos achando, não, eu vou viver desse modo, eu vou estar escondendo este pecado, o pastor não vai estar sabendo, o pastor não tem como saber, o líder não tem como saber, os irmãos da igreja não tem como saber. É uma grande ilusão viver dessa forma, porque nós vamos prestar contas, como diz lá em Hebreus, não para o pastor, não para os irmãos da igreja, não para a opinião pública. Nós vamos prestar contas diante de Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece aquilo que nós fazemos longe dos olhares das pessoas, que conhece a motivação de tudo que nós fazemos. É diante dele que nós vamos prestar contas. É possível que possamos viver aqui enganando a todo mundo, que as pessoas olhem para nós e nos admirem, e nos elogiem, pensem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas jamais enganaremos a Deus. Que a gente possa viver não preocupado com a nossa avaliação pública, mas que a gente possa viver preocupado com a nossa imagem diante de Deus. Porque é diante dele que vamos prestar contas. Jamais devíamos viver nesta ilusão, porque é diante dele que nós vamos prestar conta. O grande perigo, quer dizer, pastor, que eu vou ser perfeito? Óbvio que não. Devemos lutar pela perfeição. Nós somos falhos, mas o grande perigo está quando o nosso coração se acomoda ao pecado, quando nós já tratamos o pecado como algo natural e habitual na nossa vida. Quando nós, em vez de nos arrependermos e confessarmos, tentamos encobertar. Aquele que oculta a iniquidade jamais prosperará. Aí está o grande perigo. Davi, uma das suas grandes qualidades, que por isso foi considerado homem segundo o coração de Deus, não foi porque era um homem perfeito, longe disso. Não foi porque foi um homem que cometeu poucos erros na sua vida. Também não, muito pelo contrário, muitas vezes meteu o pé pelas mãos, cometeu pecados graves, mas ele tinha um coração sincero, ele tinha um coração quebrantado, como diz na palavra do Senhor, aquele que confessa e deixa alcança o Senhor. Que o nosso coração jamais seja endurecido e seja cauterizado pelo pecado, mas que o nosso coração seja sempre sincero
o quebrantado diante do Senhor. E quando falharmos, quando pecarmos, não devemos tentar encobertar, porque ninguém está vendo. Nós devemos estar lutando contra o pecado e devemos nos arrepender e confessar. Porque o que é preciso existir dentro de nós é o desejo de mudança. É o próprio Deus que opera essa mudança. Nós não vamos vencer o pecado pelas nossas próprias forças. Nós não vamos vencer as tentações com as nossas forças, não. Tem que haver em nós esse desejo, e é o próprio Deus que nos livrará, que nos fortalecerá. Como diz na palavra do Senhor, aquele que é fiel é que nos torna fiel. Se nós estamos de pé, não é pelas nossas forças, mas é porque alguém está segurando na nossa mão, e esse alguém é Deus. E para que Ele continue segurando na nossa mão, tem que haver esse desejo. Que a gente não vive tentando encobrir o pecado, mas que a gente lute para se libertar do pecado. Porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus, por ser onisciente, Ele não apenas sabe das nossas falhas, mas Ele também conhece as nossas dores e os nossos sofrimentos. Às vezes podemos pensar que quando choramos no nosso quarto ou em qualquer outro ambiente, longe das pessoas, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Em um dos textos da Bíblia, retrata a experiência de Agar. Agar, quando saiu da casa de Abraão e Sara, foi para o deserto, e ali estava em aflição, e então vai o anjo ao encontro dela. E após aquela experiência, ela faz um reconhecimento lindo, e ela diz que o Senhor é aquele que vê, porque o Senhor viu a angústia e o sofrimento que ela estava ali no deserto, e Ele vê também o nosso sofrimento. Ele sabe, Ele é onisciente. As pessoas talvez não saibam a dor que há dentro de nós, as pessoas não saibam talvez o que nós estamos passando lá no íntimo, mas o Senhor sabe. Sim, pastor, eu já entendi que Deus é imutável, que Deus é eterno, infinito, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente. Mas qual a implicação disso na minha vida? O que é que isso interfere na minha vida? Que diferença faz? Podemos confiar plenamente no que Ele diz, porque Ele é imutável. Os propósitos de Deus para a sua vida permanecem. As promessas de Deus ainda estão de pé e permanecerão de pé até se cumprir, porque Ele não muda. Ele não é como um ser humano, como cada um de nós, que a depender da circunstância muda de ideia. Não, hoje nós é por aqui, amanhã não, mudei de ideia, acho melhor é por aqui. Deus não muda, seus propósitos são eternos. Podemos confiar a Ele o nosso futuro, porque Ele é eterno. Podemos crer que Ele sempre está conosco, porque Ele é onipresente. Deus está conosco não apenas nos momentos alegres, nos momentos de montes da nossa vida, mas Ele também se faz presente nos vales, nos momentos sombrios, nos momentos de dor, porque Ele é onipresente. Podemos ter a certeza que Ele vai nos ajudar, porque Ele é onipotente. Podemos lhe pedir orientação, porque Ele é onisciente. Em regra, nós buscamos a orientação de alguém que tenha conhecimento sobre o assunto, não é isso? Você, quando vai para um especialista na área médica, você vai procurar uma pessoa que conheça daquilo que você está precisando, daquilo que você está buscando orientação, não é isso? Você não vai procurar um advogado para saber informação médica, né? Então, você vai buscar de alguém que saiba. E nós temos uma pessoa mais do que confiável para nos dar orientação para a nossa vida, que é o Senhor. E por que Ele é mais do que confiável? Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E aí nós podemos buscar a orientação dEle. Nós podemos pedir direção a Ele. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes, nós oramos a Deus e pedimos diversas coisas. E quando nós pedimos, o desejo do nosso coração é que a resposta seja o quê?
Sim, atendida, não é isso? Ou alguém faz algum pedido esperando não? Não. Todos nós, quando oramos, quando nós fazemos um pedido, o desejo do nosso coração é que esse pedido seja atendido. Mas são todos os nossos pedidos que são atendidos? Eu pensei que era só comigo, com vocês também? Muitas vezes, Deus fala, espere, ainda não é a hora. Mas há outras vezes que nós escutamos um sonoro. Eu tenho certeza que você também já testemunhou isso. Uma criança pequena já gosta de brincar com coisas que a princípio não pode. É uma criança que quer brincar com coisas pontiagudas. É uma criança que quer meter o dedo na tomada do fio. É a criança que fica querendo pegar faca, garfo. Só eu que já vi isso ou vocês também viram? É verdade, né? Aí a experiência de avó já falando aí. Agora os pais, ou a pessoa responsável ali, deve dar a faca, o garfo que a criança está pedindo? Por que não? Pode machucar, é perigoso. A criança, naquele momento que recebe ou não, ela tem esse entendimento? Ela fica feliz? Ela chora? Às vezes faz birra, faz bico. Assim também é cada um de nós em relação a Deus. Quantas vezes pedimos tantas coisas, mas essas coisas Deus sabe que não é o melhor. E por isso Ele diz não. Ou por vezes Ele sabe que não é a hora. E por isso Ele diz espera. Até o não de Deus é cheio de amor. Até o não de Deus é cheio de amor. Óbvio que como limitados que somos, não conseguimos compreender muitas coisas. Não conseguimos compreender como lá em Romanos garante que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como a dor, como o sofrimento, como uma perda, como uma enfermidade, pode contribuir para o nosso bem. De fato, talvez tem coisas nessa vida que aqui nessa terra não compreenderemos, mas podemos confiar que a nossa vida está na mão de qualquer pessoa? Não. De um Deus que é todo poderoso, e para alguma coisa nos acontecer tem que ser sob sua permissão. E se Ele permitiu, de alguma forma, opera para o nosso bem. Porque Ele sabe o que está fazendo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já repeti em outras ministrações, que se encontra no filme Deus Não Está Morto, o primeiro, em que ele vai dizer o seguinte: desejaríamos a resposta que Deus nos dá, se soubéssemos o que Ele sabe. Desejaríamos a resposta que Deus nos dá, se soubéssemos o que Ele sabe. Ele é onisciente. Ele é o que sabe de fato o que é melhor para nós. Ele sabe o que está fazendo. Tem um texto de John Piper que retrata bem acerca dos atributos exclusivos de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto. Inclusive esse texto é mencionado no DVD do Fernandinho. E esse texto vai dizer o seguinte: toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve começo. Deus nunca terminará. Se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser, porque Ele é ser. Deus é a realidade absoluta, não há realidade anterior a Ele. Ele é tudo o que eternamente foi, nem o espaço, nem o vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus.
Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada comparado a Deus. Deus é constante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado, Ele não está se tornando algo, Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade, beleza. Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que Ele agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade, a pessoa mais importante, mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, inclusive o universo inteiro. Deus é quem Ele é. E eu encerro esta lição com o versículo-chave que iniciamos. Isaías 43, 10. Para que o saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, graças te damos, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, Senhor, eterno, imutável, onisciente, onipotente, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. E nós, reconhecendo quem o Senhor é, te adoramos e te louvamos. Ó Pai, nós pedimos que a cada dia o Teu Santo Espírito, o Senhor, possa estar, Senhor, aplicando esta mensagem ao nosso coração. Que os nossos olhos a cada dia sejam um pouco mais descobertos, para que possamos enxergar a Tua grandiosidade, Senhor. Um pouco mais da Tua grandiosidade. E que assim devemos ser impulsionados a te amar mais, a confiar mais no Senhor, a descansar mais no Senhor. Porque antes mesmo que uma palavra saia da nossa boca, antes mesmo que uma palavra venha à nossa mente, o Senhor já sabe. O Senhor sabe das nossas dores, o Senhor sabe dos nossos problemas, o Senhor sabe, Senhor, daquilo que está nos angustiando. E o Senhor não apenas sabe, como o Senhor tem o poder para mudar toda e qualquer realidade. E não apenas o Senhor tem o poder, Ele sabe como o Senhor também está presente conosco. E isso é algo imutável. Isso, Senhor, é algo eterno. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a descansar e a confiar mais no Senhor. Oramos, Senhor, por ventura, Senhor, se houver pessoas aqui ou até mesmo nos acompanhando, Senhor, que ainda não fizeram esta aliança com o Senhor, com esse Deus vivo e real. Que o Senhor possa estar operando este maior milagre, Senhor, que é o milagre da salvação. Que hoje, Senhor, seja escrita uma nova história em suas vidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos.